Olá, eu sou Maicon Nunes e estamos de volta no nosso curso rápido de fotografia mobile, do olhar à imagem. E agora a gente vai falar de algumas pequenas regras que podem ser usadas para melhorar a nossa fotografia. No encontro passado a gente falou sobre a importância da construção fotográfica, sobre a composição, sobre a desmistificação a necessidade de se usar grandes aparelhos, grandes equipamentos eletrônicos, e começamos a perceber que para construir a fotografia, nós também podemos usar os nossos smartphones, que hoje em dia estão cada vez mais modernos e nos trazem recursos que podem ser muito úteis para construir uma boa fotografia que traga uma mensagem, que traga uma verdade e consiga também, através dessa fotografia, imprimir sentimentos, chamar a atenção, trazer luz para coisas que são muitas vezes esquecidas durante o nosso dia a dia, que passam rapidamente pelo nosso olhar e a gente acaba não prestando atenção. Então agora, com pequenas regras, nós vamos começar a entender essas ferramentas que acabam trazendo um certo destaque para o nosso celular. Uma delas é a composição gráfica. A composição fotográfica, melhor dizendo, é a arte de organizar os elementos dentro da foto, Então a gente vai entender que dentro da nossa narrativa imaginética ela é construída, como a gente consegue compor elementos ali dentro. Mas como é que eu faço isso? Bom, eu vou trazer algum exemplo aqui para você de como é que a gente consegue mostrar isso na prática. Quer ver? Aqui eu tenho essa foto de uma antena com 3 pássaros aqui passando, Essa composição, essa organização de elementos, ela não se faz pegando um elemento aqui, copiando, fazendo uma arte gráfica, Não pegaria no Photoshop para criar uma cena como essa, mas na forma como eu me posiciono, no enquadramento que eu coloco o meu telefone, eu já começo a organizar os objetos. Então, quando eu quero dar destaque para alguma coisa, eu posso deixá-la mais no centro, mais no canto, tender mais para a direita ou para a esquerda, alinhar o meu objeto fotografado para que, de certa forma, eu consiga já mostrar ali o foco da minha fotografia. Então, através disso, eu começo a criar a minha composição fotográfica, trazendo o olhar do meu telespectador, do meu espectador, para aquele ponto exato. E uma das coisas que a gente usa muito é uma técnica que é bem empregada na fotografia e que no nosso smartphone ele tem. Se chama regra dos terços. A regra de ouro da composição é aquela gradezinha que a gente tem no nosso telefone. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Quando eu abro o meu telefone, eu tenho aqui, ó, deixa eu virar a tela, exatamente para cá, ó, eu tenho aqui, essa, parece um jogo da velha, não sei se você está conseguindo ver aqui direitinho. Então essa aqui é um recurso que eu tenho dentro do meu telefone, do telefone mais simples ao mais sofisticado, eu consigo ter essa regra dos terços, que em cada uma dessas linhas eu consigo trazer peso para minha fotografia, eu consigo criar uma tendência de olhar. Então quando eu posiciono aqui a minha fotografia, o meu objeto fotografado num canto, eu estou trazendo um espaço para que eu possa escrever um texto aqui do lado. Quando eu coloco ele mais centralizado, eu já dou mais força, e canalizo já mais o meu olhar, trazendo mais protagonismo para minha imagem, trazendo mais, como eu posso dizer assim, mais objetividade, Então isso aqui, ó, quando eu uso a minha regra dos terços, eu acabo trazendo mais dinamismo e equilíbrio para a minha fotografia. Quer ver um exemplo clássico disso aqui? Vou mostrar uma imagem para vocês bem aqui. Aqui eu tenho um personagem fotografado no centro da minha imagem, bem no centro dela. Ela traz uma mensagem. Agora, quando eu venho para cá, olha essa outra aqui, ó. Eu coloco o fotografado, o personagem fotografado bem no centro, a câmera já mais baixa no olhar dele, trazendo força, expressão para esse olhar,
né, trazendo uma certa forma de provocar, de intimidar, né, acabo fazendo que isso se torne bem presente na fotografia. Já aqui, por exemplo, eu tenho uma fotografia que ela está alinhada aqui na regra dos terços do lado direito, né, provocando assim um certo questionamento. Ó, aqui eu tenho, deixa eu ver uma outra aqui. Essa aqui também. Essa é uma fotografia que eu gosto muito, foi feita anos atrás aqui no centro de Belém. Se você for ver, aqui eu trabalho muito com o meu enquadramento, né? Minha linha dos terços assim. Então eu tenho um objeto aqui, que é o primeiro cachorro, tenho o segundo e terceiro lá atrás, ó, que é um senhor deitado. Então a regra dos terços, ela acaba trazendo protagonismo para minha fotografia. Eu consigo colocar no primeiro plano, aqui bem em destaque, aquilo que eu quero que seja o personagem principal da minha foto, né? Aqui também. Então, a regra dos terços, ela pode ser aplicada tanto com equipamentos mais caros, com câmeras profissionais, mas também eu posso fazer aqui utilizando o meu telefone. Você pode vir aqui nas configurações do seu celular, né? E aí ele tem uma opção de você colocar essa regrinha dos terços aqui, porque ajuda na hora de você enquadrar, na hora de você querer colocar um objeto mais em destaque, né? Ó, consigo mexer, moldar, né? E deixar ele bem equilibrado. Com isso, quando eu estou querendo compor uma história, eu consigo deixar ela organizada e fazer que a pessoa que está olhando aquela foto consiga olhar do mesmo ponto que eu fotografei, tentando trazer a mensagem que eu quero passar, entendeu? Porque senão às vezes a gente acontece tirando foto sem pé nem cabeça. Já aconteceu isso com você? Às vezes você vai tirar uma foto, aí sobra mais teto, sobra mais chão, às vezes corta uma pessoa, corta um braço, né? E aí você não consegue comunicar a mensagem de fato. Então quando você usa a regra dos terços, que é presente no seu telefone, isso aqui facilita muito, para que a partir daquele momento, é como se fosse o início de uma frase, para quem quer escrever, como fosse um parágrafo. Olha, olhe por aqui. E através desse direcionamento de olhar, né, você consegue contar uma história, entendeu? Outra coisa é o enquadramento. Decidir o que incluir e o que deixar de fora. Veremos como pequenos detalhes no seu enquadramento podem mudar a forma que a mensagem, né, é traduzida na fotografia. Então, por exemplo, aqui é uma fotografia que eu fiz durante um protesto que teve em Belém, teve um grande engarrafamento, e aí aqui eu acabo mostrando a tendência do trânsito, né? Então aqui eu tenho um trânsito que estava fechado, que agora começa a fluir da direita para a esquerda, né? Eu deixo aqui do lado direito da foto mais pesada, né? Porque tem um grande elemento aqui que é essa parte do concreto, o ônibus, e aí você consegue fazer uma leitura da direita para a esquerda. Aí tem um motorista de ônibus ali, né, liberando o sinal ali, mostrando, olha, tá liberado o trânsito. Essa é uma fotografia bem enquadrada, usando bem a regra dos terços aqui, né? E aqui também já tem outra, por exemplo, de uma outra criança, de um outro personagem. É um personagem que foi, né, compor uma matéria jornalística. Aí a criança está aqui do lado esquerdo, do lado direito tem um espaço onde eu posso escrever um texto, onde eu posso botar algum dado do meu relatório. E isso pode ser feito tanto com uma câmera fotográfica, também tanto com o celular, levando em consideração a minha regra dos terços, né? É o meu ponto de fuga, é o meu ponto de vista que eu faço que através daquele ângulo ali a pessoa consiga, né, entender a mensagem que eu quero passar, né? Aqui eu também tenho um outro exemplo, né, já de uma fotografia que pegou os dois pontos, né, que ela é mais, o seu peso maior está na parte horizontal, né, bem equilibrado. Então eu tenho bastante teto, ó, comparado, eu tenho chão, então essa foto está bem equilibrada. E isso aqui é muito útil porque quando você quer fotografar, você fotografa, você quer passar uma mensagem, você quer ilustrar alguma coisa, você quer contar uma história, né? Só que se os elementos da fotografia estiverem bagunçados, né, você não consegue transmitir com facilidade e com objetividade aquilo que você quer.
né? Então você pode posicionar. Ah, Maicon, mas como é que eu posiciono? A gente posiciona os elementos na foto na forma como a gente enquadra. Às vezes eu posso tirar uma foto de cima para baixo e eu diminuo o personagem, trago aquela sensação de pequenez. Eu tiro uma foto de baixo para cima e eu trago uma grandiosidade para o meu personagem, né? Eu tiro uma foto enquadrando da direita para a esquerda, mas deixando ele mais fora do centro, né? Ou eu coloco da esquerda para a direita, enfim, acaba que a forma como eu me posiciono é como se fosse o início da leitura que eu quero que o meu espectador, que é a pessoa que vai ver a foto, comece a ler, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma fotografia de um rapaz com uma tornozeleira eletrônica, olha como ela está bem composta, né? Bem alinhado. O ponto principal começa da direita para a esquerda, né? E aqui em cima tem um textinho pequenino, né? Será que ele foi um bom menino? Então, a forma como você se posiciona, se agachando, levantando, indo um pouco mais para o lado, um pouco mais para o outro, pensando na fotografia que você está fazendo, dita como a pessoa vai ler o seu material. Aqui, ó, um outro exemplo. É uma foto que a mensagem central dela está na horizontal, né? Então a pessoa, atenção, cruzamento perigoso. E eu tenho um pássaro ali, né? Olhando para a placa, ela está bem equilibrada, eu tenho relativamente aí o mesmo espaço para teto quanto para chão, né? Que é essa parte aqui da nuvem aqui, bem equilibrado. Então essa foto ela consegue trazer um impacto. A mesma coisa aqui, ó, nessa outra aqui, né? A forma como eu me posicionei mediante a esse cenário, né, fez que o grafite tivesse uma composição com o trânsito, né? O olhar da arte desenhada ali representando aquele menino meio com medo, meio desconfiado, né? Poderia simplesmente ser só um grafite, sem um ônibus lá passando em alta velocidade. Mas o posicionamento que eu tive, o esperar do ônibus para passar, a configuração que eu trouxe mais foco para esse personagem aqui que está na parede, né? Tudo isso faz com que essa foto remeta a algo que traz um certo medo, uma certa tensão, que expressa velocidade do ônibus, né? Então tudo isso a gente aprende quando a gente está fazendo, né, essa regra de como eu vou compor uma imagem. Então muitas vezes, como é que eu componho uma imagem? Eu tenho que perceber o que está à minha volta, perceber que existe uma linha, perceber que existe uma perspectiva, né? Perceber que eu tenho uma imagem aqui, uma árvore, ou a criança vai passar por esse lado, então se eu fotografar aqui com esse outro espaço, eu consigo compor bem o meu enquadramento, né? E muitas vezes também essa composição fotográfica, ela se dá pela luz e pela sombra, né? Porque a luz é a nossa matéria-prima de fotografia, né? Mas não só a luz, mas também a mescla da luz com a sombra, porque ela acaba trazendo tensão, peso, né? Destaque, né? E pode criar várias atmosferas diferentes. Deixa eu mostrar uma outra foto que eu tenho aqui, como essa foto aqui, né? Essa foto muitas vezes ninguém se percebia, passava batido, mas enfim, isso aqui falava quando o time do Remo passou por uma situação difícil, que foi rebaixado, enfim, né? E que precisava no último jogo ali ter o último fio de esperança, né? O último jogo era a saída para o Remo tentar não ficar na situação que ficou. Acabou ficando, né? Enfim, mas olha a leitura que eu tive desse momento, né? Eu percebi o tema que eu queria abordar, eu tive a intencionalidade de me posicionar e tirar parte da torcida que estava do lado esquerdo, parte que estava do lado direito, porque ainda tinha gente, fechar um pouco mais a lente, né? Ou dar um pouco mais de zoom, que isso aqui poderia ter sido feito com o telefone, né? E ali enquadrar, olha lá, o último torcedor e a plaquinha de saída, né? Então acaba que esse fazer fotográfico, o posicionamento que eu tenho, se eu dou um pouco mais de zoom, se eu me
vou um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, acaba fazendo que a minha fotografia tome um rumo diferente. Então isso aqui faz parte da nossa composição fotográfica, né? Tanto a nossa regra dos terços, quanto o nosso enquadramento, o nosso plano de fuga, né? A luz e a sombra, essas mesclas dessas técnicas que são simples e podem ser usadas no telefone, fazem que a sua fotografia tenha um outro olhar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa daqui, ó. Essa fotografia é de rua, né? Eu fotografo muito a rua de Belém, muitas calçadas e as pessoas que passam por ela. Olha só como eu tenho aqui uma perspectiva, né? Um plano de fuga aqui assim, um ponto de vista que as linhas que estão aqui em branco e azul da própria marquise, elas levam você até o olhar do personagem. Então nesse enquadramento aqui foi proporcional, né? Foi proposital. E se eu tivesse tirado a foto de cima, não teria trazido essa força. Então eu me abaixo, enquadro aqui um pouco para que essas perspectivas, né, que estão presentes em todos os lugares possam me condicionar a levar o olhar até o meu objetivo final ali, que era aquele personagem, né? Então as linhas conduzem até o olhar dele, né? Aqui, deixa eu ver outra que eu tenho aqui, ó, essa outra aqui, né? É uma foto simples, banal, mas olha que legal. As pessoas estão todas elas, bem dizer, olhando para a esquerda da foto. Acima delas ninguém está olhando, né? A placa diz Independência a 100 metros. Claro que a placa aqui diz referente a uma rua, mas também, né, fazendo a pessoa pensar que muitas vezes a gente está procurando a nossa independência e ela está tão perto da gente que a gente não percebe, porque a gente está olhando para o outro lado, entendeu? Então são essas, não é essa brincadeira, mas são essas intencionalidades que transformam a nossa fotografia de algo cotidiano, banal, desapercebido, em algo que traz uma relevância, entendeu? Então, a composição fotográfica é um dos elementos mais importantes na construção do olhar fotográfico. É que nem aqui, ó, essa outra foto. Essa é uma matéria que eu fiz para um jornal, né, que eu fui fazer aqui na região metropolitana de Belém, onde eu fui fotografar o processo artesanal do carvão, né, de como as famílias fazem o carvão, né, daquela forma tradicional. E eu queria, porque eu queria fotografar dentro do forno. Não tinha como, né? Era muito pequeno, estava aceso, aquela coisa toda. Mas um dos fornos, a gente quebrou aqui um pedaço, né? Eu coloquei a câmera bem posicionada aqui, que foi uma câmera fotográfica, mas poderia ser no telefone. Então aqui eu consigo trazer o quê? A centralidade da foto, ela está bem aqui no centro. Se você for perceber essa foto aqui que está na tela, você acaba percebendo que ela está bem focada, bem no centro mesmo. E ali eu mostro ali o vai e vem, né? Como é que o personagem entra dentro do forno de carvão para pegar ali o que ele está produzindo. Foi até premiado num concurso em São Paulo. Deixa eu ver uma outra aqui que eu tenho que mostrar aqui também. Olha lá, a brincadeira também com composição fotográfica, né, com luz, sombra, mas nesse caso com reflexo. Eu estou dentro do ônibus, né, e eu quis fotografar uma pessoa, né, pelo reflexo do vidro. Olha lá, interessante. Aqui eu já consigo também ter uma possibilidade de escrever um tema sobre isso, de colocar um texto aqui em cima, né, para compor um pouco mais a foto. Olha lá. Aqui também uma outra foto daquele outro protesto que eu mostrei um pouco mais cedo, né? A intencionalidade, né? Aqui do lado direito tem um peso excessivo da foto, mas eu tenho aqui uma perspectiva, né? Linhas que mostram assim, ó, o fluxo começou a andar, o trânsito foi liberado. Do lado esquerdo da foto eu tenho o fluxo normal, porque o engarrafamento estava para saída, né? Estava para a entrada de Belém, então saindo de Belém estava tudo normal. Aqui do lado direito da foto, em sentido do centro, mostra que a fotografia, que o trânsito, né, tá tenso, tá pesado, mas está começando a andar, né? Então, nenhuma fotografia pode ser feita sem intencionalidade.
Quando você tem um olhar fotográfico apurado, quando você começa a perceber as coisas, você começa a ser intencional, proposital. Você realmente quer mostrar aquilo que você está, né, se propondo. E a regra dos terços, que é aquele joguinho da velha, né, mais ou menos que a gente tem no nosso telefone, acaba sendo super importante para a gente poder dar, né, mais destaque, mais notoriedade para o nosso material. Eu fico por aqui, daqui a pouco a gente volta.